Fala pessoal, trazendo aqui para vocês mais um vídeo e esse é diferente. Mas antes, curte, comenta, compartilha, porque aqui no canal tem outros vídeos que podem te agradar também, como de maternidade, de vlog, principalmente se você é gestante, está passando por essa estação também. Espero que você goste dos outros conteúdos. Mas esse também é para você ou para aquela que não está gestante ainda, mas eu quero trazer nesse vídeo uma palavra de encorajamento para você que está aí assistindo, que já clicou no vídeo, que já está assistindo. Então, esse vídeo é para você. Então, vamos para o vídeo e vamos embora. Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o 8, vai dizer assim: Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é estável em tudo que faz. Eu estava lendo essa palavra aqui agora no meu devocional, e aí foi quando eu decidi fazer esse vídeo, porque realmente me veio muitas pessoas que eu pude presenciar que infelizmente têm a mente ainda dividida do que quer de verdade para a vida delas. E também me fez refletir episódios da minha vida em que eu vivi com a mente dividida. Sendo filha, sendo cristã, quando eu falo filha, é vivendo realmente na fé, né? Vivendo realmente, crendo que Deus é o nosso Pai, que Cristo é o nosso Salvador, sendo filha, mas duvidando de que Ele poderia me dar alguma coisa. E eu lendo essa palavra, eu me lembrei de muitas pessoas que têm sonhos enterrados, que têm sonhos que estão na caixinha, sabe? Tira, olha, depois bota de novo, ou então em um livro, ou então na escrita. Vive sendo levada como a onda do mar. E eu achei interessante nessa palavra que ele fala assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida, é como onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. O que eu pude entender aqui é que ora quer, ora não quer. Ora sente convicção, ora desfalece da fé. Ora você está muito feliz com aquela palavra liberada, você crê, você se agita, mas ora você é empurrada e você é tirada daquela realidade. E muitas vezes eu falo para quem já é filho, para quem já aceitou, para quem já pertence aí a uma comunidade cristã que realmente vive essa fé, mas que duvida das promessas de Deus ainda. E isso é inconsciente, a gente diz que crê, mas na prática muitas vezes a gente é essa pessoa. E eu lembro de um episódio em que eu estava dentro do ônibus e aí eu passei o ônibus passou por um bar e esse bar tinha uma adolescente dentro. E aí, naquele momento, eu fiquei muito angustiada. Eu fiquei, meu Deus do céu, uma menina tão nova dentro daquele bar e ela estava perto de um rapaz bem mais velho que eu. E aí, do fundo do meu coração, eu pedi ao Senhor que aquele bar acabasse. Eu disse assim, não, que tire tudo dali, aquela estrutura, que aquilo acabe para não ter mais isso. Foi do fundo do meu coração, porque eu tinha ouvido um testemunho igual. E aí, com fé, eu pedi, sem vacilar, eu pedi, como diz a palavra. E quando foi semanas depois, aconteceu daquele bar sair dali, por questões de localização, né? Porque aquele lugar, até hoje está sendo feito isso, construíram escola e construíram também outras coisas. Então, ele saiu dali realmente, entendeu? E quando eu me dei conta que aquilo tinha acontecido, eu questionei para Deus. Eu disse, meu Deus, mas quando eu peço outras coisas que está dentro do meu coração, não vai. E por que que eu pedi aquilo e foi tão rápido? Semana depois aquilo foi feito,
sabe, no piscar de olhos. E imediatamente Deus falou comigo. Deus disse a mim que aquilo que a gente pede com todo o coração se faz, Ele faz. Mas aquilo que a gente pede ainda com dúvida, aquilo não vai. É como se você estivesse ainda sem saber se você quer ou não. E o Pai, Ele é justo, Ele é generoso e Ele é fiel. Então, Ele sabe dos desejos do nosso coração. E por mais que você peça uma coisa, você tem que entender se é isso mesmo que você quer, se é aquilo mesmo que seu coração está cheio. Se é uma verdade dentro de você ou é apenas uma máscara para cobrir outra coisa, entendeu? Então, naquele momento eu estava me referindo, quando eu questionei para Deus, me referindo a casamento, a uma família, porque eu estava ali no processo de espera, né? Tava solteira, tava orando. E eu digo, meu Deus, eu peço casamento, eu peço isso, mas tá demorando tanto. E quando foi para isso, foi tão rápido. Mas por quê? Porque Deus sabia que na verdade não é aquilo que eu queria no momento. Era como se fosse uma máscara que eu colocava de desejos. Por exemplo, eu nomeava o que na verdade eu não queria, na verdade era o que não estava no lugar certo. Por exemplo, eu vou ser mais clara e usar um exemplo melhor. Na verdade, pode ser que naquele momento eu queria suprir uma carência emocional que já vinha de Deus. E aí eu nomeava como, eu preciso de um marido, eu preciso logo de uma casa, eu preciso logo sair, né, debaixo da responsabilidade da minha mãe. Então a gente nomeia as coisas que a gente quer, só que no nosso coração não é isso. Por isso que Deus, ele conhece nossos corações. Ele conhece exatamente o que a gente precisa, porque a gente tem de se enganar dia após dia, principalmente o nosso coração, que é enganoso, como diz a palavra. E levando aqui para a palavra sobre não duvidar, não vacilar, né? Não duvidar realmente daquilo que o Senhor pode fazer, é sobre isso. É você pedir com fé. Se você deseja e almeja no seu coração, por que você duvida todas as vezes que você vai falar com Deus? Outra coisa que eu acho muito interessante e também muito preocupante é pessoas que na frente das outras, na frente de pessoas, vamos ser mais clara. Eu quero uma vida assim, assim, meu sonho é isso, isso. Você cria ali uma expectativa para que as outras pessoas se agradem, que as outras pessoas te aplaudam, mas quando você vai diante de Deus, você pede outra coisa, que na verdade é aquilo que você realmente quer. Eu conheço muitas amigas, eu conheço assim, muitas colegas já conhecidas que sonham muito, sabe, em casar, ter uma família, assim como eu tive esse sonho. Mas hora ou outra dizem assim: "Mas eu sei que não é agora não para mim, mas eu sei que eu vou viver outras coisas, mas eu sei que, sabe, se você quer aquilo e você crê que o Senhor vai fazer, pare de ficar desfazendo tudo aquilo que você fala para Deus. Pare de ficar desfazendo tudo aquilo que você conta para Deus na frente das pessoas. Porque isso faz com que, como que você estivesse nessa onda, agitada para um lado e para o outro. Tenha convicção do que você quer. Se você entregou para o Senhor, deixe que as pessoas falem contra. Deixe que as pessoas digam que você, não vai conseguir, que você sonha demais. Eu lembro que quando eu comecei a falar que Deus tinha dito a mim que eu ia ficar grávida, que eu ia ter um filho, que ele ia se chamar Emanuel, as pessoas duvidaram muito, porque eu não era casada, eu não tinha marido, eu não tinha, enfim. E aí eu ficava falando mesmo, eu creio nisso, eu vou ter um filho. Ele vai se chamar Emanuel, ele vai ser forte, eu creio nisso. E aí eu sempre falei, sempre falei, sempre falei. E falei também que eu ia ter mais, e eu creio em Deus que eu vou ter mais filhos. Mas eu sempre repeti isso com muita convicção, porque quem me prometeu não foi as pessoas. Quem me prometeu foi Deus, e no secreto. E aí eu lembro que as pessoas sempre riam. Quando você tiver o primeiro, você vai se arrepender. Ou então, quando você casar pode até ser que demore. Então, não fique falando isso, não fique... Vai que seja uma menina. Enfim, diversas coisas, né? Ou então vai que você não consiga ter. Então, assim, ou então ficar falando, né? Só pensa nisso, só fala nisso. Mas não é sobre isso, é sobre aquilo que você entregou já para Deus.
aquilo que você já depositou nele. E se está nele, está guardado. Então, e eu não tô dizendo aqui para você ficar espalhando para todo mundo que você conta para Deus. É para você sair pelas avenidas, pelos becos dizendo: "Ah, eu não". Mas é para que você mantenha a palavra convicta, sem vacilar, como diz aqui a palavra, como o Tiago está aconselhando aos filhos de Deus. Ele não está falando para aqueles que não vivem na fé. Ele está falando para aqueles que vivem, que caminham com o Senhor, para que não vacilem na hora de pedir. E aqui ele disse: se querem sabedoria, ele vai dar. Se vocês pedirem, ele dá. Porque ele não vai os repreender porque vocês estão pedindo. Sabe, a gente pode ter essa ideia de que Deus vai nos repreender toda vez que a gente pedir alguma coisa a Ele. Mas ao contrário, a gente tem um Deus generoso. Se você pedir e for justa em tudo que você for pedir, honrar os caminhos dele, Ele te honrará. Porque Ele é justo, Ele é fiel e Ele é generoso. Então, deixa esse vídeo aqui para te encorajar a viver as palavras do Senhor com convicção. A se assegurar em tudo aquilo que Ele te disse, sem vacilar, sem ser levado pelas ondas. Um dia eu tô ali crendo que isso vai acontecer, aí no outro eu digo assim: não, eu sei que isso não vai acontecer não, aconteceu essa situação aqui e eu já desisti, tá? Eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho, eu vou fazer a minha vida, eu vou... Enfim, se você crê que isso vai acontecer porque Deus te falou, então guarde essa palavra no seu coração. Guarde, sele ela e viva tendo essa fé, essa perseverança que esse dia vai chegar. Embora possa demorar, porque Deus ele capricha, sabe, nos presentes dos filhos dele, mas vai acontecer. E você não pode estar uma hora ou outra falando para todo mundo que já desistiu. Uma hora ou outra se enganando, dizendo com as suas próprias palavras para que você escute que isso não vai acontecer. Ao contrário, se revista em fé, se revista em perseverança, declare todos os dias, seja no secreto ou para que todo mundo veja que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. E é isso, gente. Eu acho que o vídeo já tá longo, mas espero que você goste desse conteúdo, goste desse tipo de vídeo. Eu creio que vai chegar a um, e isso é o que importa. Não que chegue a muitos, mas que chegue a um, que faça diferença em um, porque eu sei que Deus, ele fala. Ele sempre fala e ele também sempre escuta. E é isso, gente. Eu já tô suando. E até o próximo vídeo.